Olá, querido professor, querida professora da Escola Sabatina. É mais uma vez muito bom tê-lo conosco. Na lição desta semana, o verso para memorizar se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua bondade elas vieram a existir e foram criadas. Muito bem. Entender o significado da adoração é crucial para que nós possamos captar a essência da mensagem das três mensagens angélicas. Aliás, a adoração é o tema central de todo o livro do Apocalipse. E nessa semana, nós estudamos um pouco mais sobre a expressão em Apocalipse 14, verso 7, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Afinal de contas, qual é o significado desse apelo? E quais são as implicações dele para a nossa vida? Querido professor, você pode fazer num primeiro momento um quebra-gelo com seus alunos, fazendo eles imaginarem, talvez, em suas mãos, uma pequena semente. Essa semente é como a gente, antes de nos tornarmos novas criaturas. É pequena e não tem nada de especial, mas quando você coloca na terra, acrescenta água também, algo maravilhoso acontece. A semente começa a crescer e agora se transforma numa linda planta, flor, enfim, e dá os seus frutos. Por isso, nesse quebra-gelo, leia com seus alunos 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, e faça-os refletir sobre qual é o significado de ser uma nova criação. O que isso significa para a vida deles? O pensamento-chave da lição dessa semana é de que o universo existe porque Deus, o Criador, o fez. E dentro desse esboço da lição, você pode destacar três principais aspectos com seus alunos. Primeiro, o apelo a adorar ao Criador. O livro do Apocalipse, ele tem esse apelo reiterado em vários momentos. O apelo tem como base o fato de Deus ser o nosso Criador. E essa é uma mensagem extremamente relevante nos dias de hoje. Afinal de contas, no meio em que nós estamos inseridos, muitas vezes as pessoas se esquecem dessa importante verdade. Então essa crença de um Deus originador de todas as coisas logo é esquecida e se assume então a crença da evolução, entre outros pensamentos. E o problema é que o desenvolvimento destes pensamentos afeta a questão central do Apocalipse, que é a adoração. Nós somos criados adoradores e cada um de nós adora algo ou alguém. E pode-se afirmar que há no ser humano a necessidade intrínseca de extravasar essa adoração a alguém ou alguma coisa. Por isso, a verdadeira adoração, a adoração ao Criador, é fundamental e deve ser o nosso real propósito de vida. Porque ela não nos dá algo somente pelo que morrer, mas ainda mais importante do que isso, nos dá algo pelo qual nós possamos viver. Então enfatize com seus alunos esse primeiro aspecto de que o Apocalipse é um apelo para a nossa adoração. Mas além disso, um segundo aspecto que você deve trabalhar com seus alunos é as bases da adoração. Apocalipse 14, verso 7 diz que devemos adorar a Deus porque Ele é o nosso Criador. Por outro lado, além de Criador, Ele é mantenedor, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E com o surgimento do pecado, o Criador também se torna o nosso Redentor. A salvação do ser humano, por Cristo, pode ser chamada de nova criação. E Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. O fato de Deus criar, manter e salvar os seres humanos o credencia para ser adorado. E essa é a nossa base do relacionamento com Ele. Então enfatize esse segundo aspecto, a base da adoração. E um terceiro aspecto que você pode mencionar com seus alunos é a ligação entre adoração, evangelho, juízo e também a criação. Considerando que as três mensagens angélicas se relacionam com estes temas, como que nós podemos fazer essa conexão entre elas? Nós podemos começar justamente com a adoração. Afinal de contas, é o elemento essencial dentro da nossa relação com Deus. Ao reconhecer Deus como nosso Criador, nós somos levados a adorá-lo como Deus poderoso, que também pode nos recriar. E isso conduz ao tema do Evangelho, que inclui a recriação ou regeneração. A regeneração é a promessa de Evangelho, o poder de Deus para a salvação, como Paulo diz em Romanos. A criação foi a cruz em nosso lugar, prova suprema de amor. Essa promessa de recriação é justamente a oferta do Evangelho. Isso posto, os fiéis adoradores transformados pela graça agora entendem e enfrentam o juízo com serenidade,
porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Enfatize com seus alunos a ligação que existe entre estes aspectos, entre estes termos. E depois, no final, faça uma aplicação com eles, fazendo alguns questionamentos para que eles possam refletir sobre esse tema. Como, por exemplo, por que um mundo caído, criado por Deus, não é suficiente? Por que precisamos de uma promessa de redenção? Ou ainda, como a adoração se relaciona com a natureza, o propósito da nossa existência, entre outras coisas? Você já experimentou o poder de Deus de um modo que Ele mostrou o amor de Deus por você? Lembre-se de que esse é o Deus que criou tudo. Ele ama você, se importa com a sua vida. E essa realidade é reconfortante. Será que isso tem conduzido você a uma submissão? Querido professor, aborde com os seus alunos estas perguntas para que eles possam ter uma aplicação melhor deste tema para a vida deles também. Que Deus te ilumine, querido professor, para levar a sua unidade mais uma vez aos pés de Cristo.